A indenização da pessoa jurídica, ela merece uma análise apartada. Quando a gente estuda a responsabilidade civil, nós não podemos desconsiderar o papel da pessoa jurídica dentro da dinâmica dos danos. A pessoa jurídica como sujeito de direito, ela, de certa maneira, possui uma peculiaridade. A questão que se coloca no âmbito doutrinário e jurisprudencial é: será que nós podemos colocar a análise da indenização da pessoa jurídica dentro de uma vala comum? A pessoa jurídica, ela, ao sofrer danos, especialmente danos considerados extrapatrimoniais, segue-se o mesmo raciocínio em relação à pessoa física? A situação ela acentua, vamos dizer assim, a nossa preocupação como doutrinadores, quando o STJ hoje consolida, através da súmula 227, a possibilidade da pessoa jurídica também sofrer dano moral. Mas o que significa isso? Tudo aquilo que nós falamos, aprendemos, consideramos em relação à pessoa física, vale para a pessoa jurídica? Eu interpreto esta súmula acriticamente e uso a mesma operação compensatória, as mesmas presunções de danos in re ipsa que nós já vimos no âmbito doutrinário para a pessoa jurídica? Imaginemos a situação em que uma empresa, uma fornecedora de produtos, uma vendedora de automóveis, por exemplo, tem seu nome aviltado, tem seu nome criticado em sites de informações de consumidor, de reclamações, enfim. Provando-se que este fato ele era inverídico ou provando que esse fato não existiu, eu posso pleitear danos morais à pessoa jurídica? Vejam, para que a gente responda essa pergunta, eu tenho que fazer algumas considerações. Na realidade, a pessoa jurídica, e eu não vou entrar aqui no mérito sobre as teorias que explicam a pessoa jurídica, a teoria da ficção, a teoria da personalidade jurídica, enfim. O fato é que há uma nítida distinção entre pessoa jurídica, sua autonomia e a personalidade das pessoas que a compõem. Este é um ponto fundamental. A pessoa jurídica, seja ela formada pela união de pessoas, seja ela formada pela união de patrimônio, como é o caso das fundações, ela goza de uma personalidade autônoma. Isto é inegável. E vejam, nós temos pessoas jurídicas que possuem atividade lucrativa, no sentido de que as pessoas jurídicas pensam em ter uma vantagem pecuniária e distribuir o êxito pecuniário lucrativo aos seus sócios, e temos aquelas pessoas jurídicas que, apesar de ter uma atividade econômica, elas possuem finalidades sociais, finalidades, vamos dizer assim, de benemerência e assim sucessivamente. Mas repito, o fato é que a pessoa jurídica, independentemente do seu escopo, ela possui uma personalidade autônoma. E o Código Civil, na atualidade, no seu artigo 52, prescreve que aplica-se no que couber, não é? No que couber, as regras dos direitos da personalidade também a esta entidade, pessoa jurídica. O problema é que, ao prescrever essa regra, muitos autores defenderam acriticamente uma aplicação automática, quase que instantânea, de toda a conquista pela defesa dos direitos da personalidade à pessoa humana, às pessoas jurídicas. E isto não é verdade. Como nós vimos, a Constituição Federal, ao garantir os direitos fundamentais à pessoa humana,
Ao prescrever, no artigo 1º, inciso 3º, como fundamento da República, a defesa da dignidade da pessoa humana, nitidamente se fez uma diferença. Admitiu-se presunções e defesa de bens juridicamente tutelados à pessoa humana, o que não significa que todos esses direitos automaticamente são aplicados à pessoa jurídica. Está aí a confusão. Vejam, o STJ, ao admitir que pessoa jurídica sofre dano moral, com o devido respeito, e aqui é a finalidade da nossa pós-graduação, entender como eu trabalho com esse instrumental. Com o devido respeito, isso não significa que basta eu entrar com um pedido presumido de que aquela pessoa jurídica criticada injustamente por sua atuação econômica mereça uma estimativa, um arbitramento de dano moral. A dinâmica de avaliação de danos extrapatrimoniais, portanto, a esta entidade é totalmente diferente. Explico. A pessoa jurídica, ela, na realidade, não possui a moral que a pessoa física compõe. Ela não tem a mesma característica da pessoa humana no sentido de sentimento, dor, angústia, por mais que os seus sócios sofram com os ataques do mercado, de consumidores. Então, este é um ponto relevante. Não há que se falar que a pessoa jurídica possui todo aquele arcabouço de direitos fundamentais que a pessoa humana, no ordenamento jurídico brasileiro, levou séculos para conquistar. Este é um engano gritante, com o devido respeito. Então este é um ponto fundamental, este é um ponto de partida. Mas isso significa que a pessoa jurídica não possui elementos extrapatrimoniais na sua composição? Sem dúvida nenhuma. A pessoa jurídica, ela possui patrimônio, ela possui valor, não é, de mercado, possui quantias financeiras. Mas não há como negar que hoje, dentro da dinâmica da avaliação das empresas, das pessoas jurídicas, há elementos considerados extrapatrimoniais, que não têm uma tangibilidade imediata. Vou dar um exemplo. A pessoa jurídica possui clientela, a pessoa jurídica possui estoque, a pessoa jurídica possui um nome empresarial, a pessoa jurídica possui uma ideia, um modelo de negócio, o que os comercialistas, os professores de direito empresarial chamam de goodwill. O que significa isso? De fato, esta ideia, este nome, num primeiro momento, ele não possui um valor imediatamente conquistado ou imediatamente aferível, mas através de trabalhos técnicos, periciais ou até mesmo trabalhos contábeis de avaliação, se chega a um valor. Está aí a diferença. Você que é operador do direito tem que entender essa dinâmica. E vejam, uma pessoa jurídica, portanto, por mais que você fale, entre aspas, porque não dá para usar esse sinônimo, ela tem uma honra, esta honra de longe sequer se aproxima da pessoa humana. O que você está chamando, entre aspas, e de maneira equivocada, de honra, na verdade é uma clientela, um nome empresarial que, indiretamente, através de trabalhos técnicos, não é? Através de trabalhos periciais, de balanço inclusive, seja por determinação ou seja através de um cálculo aritmético, você consegue chegar num valor. E aí que está a diferença. Na realidade, quando eu consigo chegar num valor, numa apuração patrimonial, eu estou muito próximo daquele raciocínio que nós já desenvolvemos relativos ao lucro cessante. Este é um assunto que precisa ser desenvolvido no Brasil.
Porque não dá para importar os conceitos da pessoa humana à pessoa jurídica. Uma coisa, como eu destaquei aqui, é presumir que uma criança sofre dano moral por ter perdido um ente ou por ter perdido um pai num acidente injustamente causado. O juiz, perfeitamente à luz da proteção da vítima, da dignidade daqueles dependentes, ele vai presumir que naquele caso a criança, por crescer sem um pai, sofre dano moral. Então ele vai estimar, vai estabelecer uma pensão, tudo por presunção. Tudo a partir de uma ideia de estimativa, equidade, sem problema nenhum. Mas vale esse raciocínio na pessoa jurídica? Evidentemente que não. Voltando àquele meu exemplo básico, não é? Que só ia acontecer na prática forense, uma empresa pleiteia dano moral pelo fato de simplesmente ter seu nome veiculado injustamente numa matéria jornalística ou eventualmente numa situação envolvendo, por exemplo, uma crítica de consumidores numa rede social. Eu posso presumir que esta pessoa jurídica sofreu dano moral? A pergunta que eu tenho que fazer é, mas qual o decréscimo patrimonial que essa pessoa jurídica sofreu? Ela perdeu o cliente? O seu valor de mercado se alterou? O seu valor patrimonial foi alterado? Ela perdeu vendas? Qual é a repercussão que isso aconteceu dentro do seu patrimônio? Extrapatrimonial ou patrimonial? Ponto de interrogação. Se eu não levar ao julgador estas respostas, o juiz não pode presumir. Por isso que nós temos, ao entendermos a teoria geral da responsabilidade, especialmente na liquidação e na indenização destes danos, quando estamos a falar da pessoa jurídica, especialmente pelo fato de existir essa súmula 227, temos que lê-la e aplicá-la com uma certa cautela. Não está autorizado o juiz, muito menos ao interessado, jogar a existência de um dano moral sem apontar, dentro da dinâmica probatória, qual é o bem extracorpóreo, extrapatrimonial que está sendo afetado. Porque se não foi afetado ou não provado, o juiz não pode usar o raciocínio in re ipsa, como ele usa efetivamente em relação às pessoas humanas. Então, apesar da existência dessa súmula, a dicção, o teor do STJ ao dizer que a pessoa jurídica tem moral, na verdade, o mais correto, e isto falo tal como o professor Gustavo Tepedino assim defende, o professor Renan Lotufo, um dos maiores professores de direito privado de responsabilidade civil, também defendem. Na verdade, eu devo entender que a pessoa jurídica, ela sofre danos extrapatrimoniais, não é? E isto merece prova. Há alguns autores estrangeiros que defendem, inclusive, que, na realidade, a pessoa jurídica só pode sofrer dano material ligado ao lucro cessante. Mas, na verdade, aqui, de fato, muitas vezes o juiz vai ter que fazer uma estimativa, vai ter que, efetivamente, fazer um juízo de equidade, mas desde que exista prova. Então, se não existir nos autos a prova do abalo, no sentido em relação à clientela, uma desvalorização do nome de mercado, uma desvalorização eventual do valor da empresa, este dano moral não pode ser presumido. E há exemplos muito interessantes na jurisprudência em que esse assunto foi debatido. Uma empresa farmacêutica que foi acusada, vamos dizer assim, da apresentação erroneamente foi indicada ou acusada de colocar no mercado
um produto, um anticoncepcional sem qualquer eficácia. Isso despencou, vamos dizer assim, o seu valor, não é, de mercado, não conseguiu vender os produtos e descobriu-se que isso era uma mentira. Qual é a afetação dessa empresa em relação a este fenômeno? Ela sofre aquilo que a gente fala de danos extrapatrimoniais? Sem dúvida, mas o juiz não pode presumir essa situação como acontece na pessoa humana. Vai ter que se demonstrar o balanço, o valor de produção dos produtos, o valor de mercado. Eventualmente, se for uma ação cotada em bolsa, tanto mais fácil, não é? O valor de cada ação pode ser apurado e assim sucessivamente. Então, o que eu destaco para você, operador e aplicador da teoria da responsabilidade civil? Tome cuidado com aquilo que aparentemente você lê na doutrina, em algumas súmulas do STJ, porque não significa que você tenha que incorporar isso acriticamente na tua peça, na tua demanda. Por quê? Hoje, cada vez mais, os julgadores estão sensibilizados com esta preocupação probatória. Não dá para aplicar automaticamente. Tem casos, por exemplo, em que o advogado, lamentavelmente, usa modelos jurisprudenciais, junta até julgados, por exemplo, de negativações, não é? Negativações indevidas de duplicatas, não é? Para pleitear dano moral, mas usa como referencial a pessoa física, não é? Vejam, a pessoa física, quando lhe é negado um direito de crédito, não é? Ela não consegue adquirir bens de consumo. Simplesmente ele é tirado de fora do mercado consumidor. Isso afeta a sua dignidade. Ele não consegue consumir, não consegue adquirir uma casa própria, um veículo, um financiamento, vamos dizer assim, um dinheiro a mais para operar como microempreendedor, enfim. Na sua situação de vulnerabilidade, isso é gravíssimo. Agora, uma pessoa jurídica que tem efetivamente, indevidamente, uma duplicata negada, eu posso simplesmente, olha, a título de dano moral eu quero 30 mil reais, mas pera lá, o que isso afetou no seu dia a dia? Você perdeu alguma compra, alguma operação? A tua operação foi prejudicada em relação a essa negativação indevida? Veja, eu não estou negando o direito de aquele que teve injustamente um nome negativado tenha o direito de ter tirado aquele título protestado, não é? Por um erro. Mas e a indenização sem prova? É possível por presunção? Efetivamente não. Então a razão dessa aula é entender a dinâmica da indenização dentro do aspecto probatório, inclusive, recaindo o ônus à pessoa jurídica de demonstrar quais são os direitos extrapatrimoniais envolvidos, danificados, abalados na situação concreta, e evitar aqui, no caso da pessoa jurídica, uma presunção in re ipsa de danos morais, porque isso efetivamente não existe, não é possível se fazer uma comparação automática. Então é esse o destaque que eu gostaria de fazer para você em relação à liquidação e indenização quando a pessoa jurídica é a vítima.